Boa tarde a todos. Agora sim vamos dar início à nossa apresentação. Todos veem a tela. Então, assim, eu não sei se alguém ainda tem o Zoom em outra língua que não o português, tá? O padrão dele, ele vem, por default, vem o português, aliás, vem o inglês, e a gente pode alterar isso alterando aqui, clicando nesse botãozinho, nessa setinha para cima da área de trabalho, tá? Do lado do relógio, vai ter o botão o ícone do Zoom em azul aqui do lado, vocês clicam do lado direito, vai aparecer Switch Languages, e aí vocês façam a escolha de vocês pelo português, tá bem? Esse é o primeiro ponto, não sei se alguém ainda tem o Zoom em inglês, mas essa é a primeira dica. Então, assim, ó, configurações básicas, tá? Depois que vocês fazem o login, e é importante que a gente traga essa diferença, o login da conta pessoal, tá? Que é aquela gratuita normalmente, tá? Ela difere um pouco em termos de botões, em termos de funcionalidades e usabilidade daquela tela do aplicativo ou do programa Zoom, quando ele é pago, tá? Mas essa aqui é a tela básica do Zoom, a tela inicial, tá? Onde nós temos aqui as novas reuniões, onde eu posso iniciar uma nova reunião, onde eu posso ingressar numa reunião, onde eu posso fazer o agendamento, onde eu posso compartilhar a tela, e aqui em cima ele repete as reuniões agendadas, os contatos, etc. O que eu quero de vocês nesse primeiro momento? Que vocês aprendam que aqui nesse botão nós temos uma configuração, certo? Aqui nesse botãozinho é que nós vamos fazer alguns ajustes de configuração do Zoom, tá? A gente pode fazer isso por aqui e também pode fazer isso se logando, certo? Fazendo o login naquela página do Zoom na web. Eu até prefiro, certo? Que se faça os ajustes de configurações naquela tela do Zoom web, porque ela é mais completa e ela faz todos os ajustes depois nessa configuração que fica no aplicativo de vocês. Mas por uma questão de praticidade, e depois que vocês compreenderem, para aqueles que ainda não têm muita intimidade com o sistema, por enquanto vamos ficar com essa configuração daqui, certo? Então vocês vão entrar aqui nesse botão pela primeira vez, tá? E nós vamos, eu preciso que vocês revisem, certo? Basicamente essas 6 opções aqui. É o geral, o vídeo, o áudio, o compartilhar tela, o bate-papo, plano de fundo e gravação, certo? Eu preciso que vocês revisem, não agora, certo? Quando vocês forem começar a trabalhar, eu suponho que a maioria de vocês, como eu disse no início, ainda não teve nenhuma experiência maior com o Zoom. Deem uma olhada nessas opções. Por quê? Aqui é onde eu vou definir qual é o tipo qual é o som que eu vou utilizar, se é o som do notebook, se é uma câmera, um microfone em apartado, se é uma câmera do notebook, é uma câmera em apartado, se é do celular, enfim. Aqui eu posso definir vários aspectos. Eu posso colocar um pano de fundo atrás de mim, né? Eu sempre brinco, às vezes a gente, por uma questão própria, a gente está trabalhando em casa, e aí tem o cachorro que late, tem as crianças que podem invadir a sala, a gente acaba muitas vezes utilizando um quarto dos fundos ou algum lugar mais afastado para fazer as audiências, os nossos atos. E aí, para não ficar aquele constrangimento, tá aparecendo ali às vezes um roupeiro, um móvel, alguma coisa assim que chame a atenção, vocês podem inclusive usar os planos de fundo aqui para colocar alguma coisa mais neutra atrás. As mulheres, especialmente, não só as mulheres, mas os homens também, mas as mulheres podem no vídeo fazer um ajuste de tela, usar os filtros, mais ou menos como tem no Instagram, tá? Tudo isso é possível fazer aqui. Mas além dessas bijuterias, por assim dizer, nós temos coisas muito relevantes que precisam ser ajustadas nessas configurações, tá? Então, assim, quando vocês forem trabalhar efetivamente, deem uma olhada com cuidado nessas configurações, especialmente depois que vocês compreenderem melhor e definirem quais serão os formatos que vocês irão utilizar para as audiências. Tá bem? Aí vocês deem uma revisada nisso aqui. Se vocês querem que as pessoas ao saírem não possam voltar, se vocês querem criar vários compartilhamentos de tela, enfim,
Às vezes a configuração do áudio de vocês está dando umas reverberações, uns estourinhos assim. Deem uma olhada ali no áudio, vejam como é que está a configuração. Quem usa fone de ouvido, é recomendável que dê uma olhada ali, porque o som fica pipocado, tá? Então, tudo isso é possível ajustar por aqui. Só aparece no aplicativo, isso que eu ia comentar. Só no aplicativo, não no Zoom Web. Ah, sim. Isso, é por isso que ela está confundindo, porque ela está com o Zoom Web aberto e está acompanhando pelo celular. Isso. Não, mas perfeito. Se tu estás no Zoom Web, essa tela ela fica um pouco diferente, tá? Vai ter uma opção ali, reuniões, e do lado vai aparecer a opção configurações. É a mesma coisa. Tá? Tu podes clicar em configurações aí no teu computador que vai aparecer essas mesmas opções de configuração ali, tá? Mais ou menos naquele mesmo modelo, certo? É que eu estou mostrando uma tela do programa baixado, né? Do programa baixado no desktop, e tu está trabalhando com as configurações do Zoom Web. Daí porque a diferença, tá bem? Tá. Mas é basicamente a mesma coisa. Tá bom. Tá? Pode revisar tanto por aí como por aqui. Uma interfere na outra, tá bem? Bem, adiante então. Só para tirar uma dúvida, no web a gente entra com o login e senha, mesmo que a gente entra no programa, no web, é a mesma coisa, login e senha ali da... Tá. Exato, é a mesma, tá? Ele tem algumas pequenas diferenças, assim, uma parte dos menus às vezes ainda está em inglês, e aí ele fica meio que oscilando entre uma coisa e outra, mas é basicamente a mesma coisa, embora ele seja mais completo, tá? Algumas opções só aparecem lá no Zoom Web, tá? Então, assim, ó, continuando então, nós temos basicamente dois tipos, essa escolha para fazer nesse momento. Se nós vamos trabalhar com os agendamentos das reuniões dentro do Zoom, eu estou falando de agendamento dentro do Zoom, tá? Que fique claro que é dentro do Zoom o agendamento. O agendamento do eProc, ele é independente, a gente faz lá no calendáriozinho, lança as audiências, etc., que vão para o portal, tá? Estou falando do agendamento do Zoom, que aparecem ali do lado, eu tenho uma audiência, processo tal, às tantas horas, uma reunião, etc., duração, com quem que é. Isso é agendamento, certo? Eu posso trabalhar com os agendamentos do Zoom ou simplesmente iniciando uma reunião instantânea, certo? São as duas coisas. As duas possibilidades. Qual que é a vantagem do agendamento? Eu posso usar a agenda do Zoom, certo? Eles ficam ali, vocês percebem que eles ficam organizados ali, os processos, né? Que estão agendados, certo? E quando eu faço a gravação, tá? Depois, quando eu faço a reunião, que eu realizo a gravação dentro, a partir... né, iniciando, porque assim, ó, eu fiz o agendamento, certo? Apareceu na minha tela inicial do Zoom. Eu vou dar início a uma reunião, eu vou clicar ali em iniciar, certo? Aquele é o ambiente que eu instaurei, aquela é a reunião que eu estou participando, certo? Então, assim, o sistema, ele enxerga aquela reunião como um tópico mesmo. Então, ele abre uma pasta específica para gravação dos arquivos que depois eu explico melhor detalhadamente as gravações, mas ele cria pastas específicas para aquela reunião, ok? Na reunião instantânea, eu não preciso agendar nada, certo? Eu não preciso configurar a sala, certo? Ela fica pronta, eu só abro uma reunião, que foi o que eu fiz agora, tá? Eu só crio uma reunião, como se fosse uma reunião instantânea. Ela tem começo quando eu abro a reunião e tem fim quando eu encerro. As pessoas que vão entrar de cada processo ali é irrelevante, tá? Então, assim, se eu tenho pessoas que normalmente se repetem nas reuniões, tá? Sei lá, eu sou vara previdenciária e tenho um procurador federal do INSS que participa de todas as reuniões, todas as audiências da minha vara. Bem, eu tenho que verificar se é interessante eu manter as pessoas que já estão na sala de reunião em todos os atos, ou se uma audiência é com o procurador do INSS, outra com o procurador da AGU, o outro é com outro procurador federal, enfim. Isso eu vou avaliar, tá? Qual que é a vantagem? A configuração ela é mais definitiva, por assim dizer,
né, a configuração daquela sala, eu não preciso ficar mexendo tanto a cada vez que inicio, ou que eu não preciso fazer todos os agendamentos, né? A desvantagem dela é que eu tenho a gravação em pastas por data. Eu não tenho essa gravação, eu tenho uma data, uma pasta ali, e todos os meus arquivos vão ficando ali, ordenados por data, por momento de realização, etc. Mas ficam numa pasta só, certo? Então, assim, essa é uma das escolhas que vocês terão que fazer para uso do Zoom, tá? Muito provavelmente, assim, o que eu tenho visto de um modo geral, as pessoas têm usado o agendamento, tá? É uma escolha, é uma possibilidade, tem suas vantagens e desvantagens. Eu prefiro utilizar a reunião instantânea, tá? As pessoas são mais definitivas ali, se tiver que remover alguém eu removo, mas enfim, é uma questão de escolha, tá? Vamos adiante, depois vocês vão entendendo um pouco mais o mecanismo de cada uma dessas situações e vocês podem tirar as próprias conclusões, tá bem? Passo seguinte, outra escolha que vocês terão que fazer. O uso do ID pessoal ou o uso do ID automático, tá? O que isso significa? Quando eu estou quando eu estou fazendo lá o convite para as pessoas participarem de determinada reunião, tá? Eu vou encaminhar para ela um endereço, certo? Que começa com www.jfrs.br/zoom/us, e aí ele dá uma numeração gigantesca normalmente, certo? Ou esse é o ID automático. É um endereço específico de cada agendamento, de cada reunião, de cada audiência que eu inicio, que eu agendo, tá? Então, assim, eu tenho um endereço eletrônico que é da minha sala, fixo. É como se eu tivesse que dizer assim, compareça na sala de audiências da primeira vara de Santa Cruz, na rua tal, número tal, sala 20, certo? Que é onde fica a minha sala, que é a fixa. Ou, quando eu crio o ID automático, ele gera um endereço específico para aquela reunião, e aí, a cada vez que eu vou trocar de reunião, que eu vou fazer um agendamento, tem um link específico criado para aquela sala, tá? Também aqui nós temos uma coisa boa e uma coisa ruim, certo? O lado bom do automático, do ID automático, é que as coisas ficam bem ajustadinhas, né? Fica lá um endereço tal, é um link específico, as pessoas não vão entrar uma na sala das outras, etc, etc. O ID pessoal, como ele é fixo, né? Eu não preciso estar me preocupando onde é que as pessoas podem estar perdidas dentro do ambiente virtual do Zoom, tá? Todo o endereço, todas as pessoas cairão na mesma sala de espera, certo? Eu vou jogar as pessoas para onde eu quiser, tá? Eu vou manusear, eu vou alocar as pessoas na sala que eu desejar, mas todas elas chegarão numa única sala de espera no mesmo endereço da unidade. Temos aí uma questão de segurança envolvida. Muitos dizem que quando a gente divulga os endereços das salas pessoais na internet, aumenta a chance de invasões, etc, etc. Nós já vimos isso acontecer, né? Tem uma sessão lá do TST em que alguém entrou, colocou um funk, etc, etc. Acho que o problema ali foi outro tipo de segurança, foi uma má operação da sala que permitiu aquilo, certo? Então, assim, um dos pontos relevantes que vocês precisam saber, o anfitrião, vocês que estão conduzindo a sala de audiência, vocês é que permitem ou não que as coisas aconteçam ali dentro, tá? Eu já vi reunião em que o anfitrião fica dizendo, pessoal, vamos desligar o seu áudio, pessoal, vamos desligar o seu áudio, tem alguém fazendo barulho. Não, o anfitrião vai lá, especialmente na sala de reunião, tem um cachorro latindo ao fundo de alguém que está participando da reunião, ele está com o áudio aberto, não é ele quem está falando. Eu vou ali simplesmente e tiro o áudio dele, certo? Você é o anfitrião, você tem os poderes de gestão e de gerência daquela sala, tá?
Então, assim, se alguém entra na tua sala indevidamente foi porque o anfitrião permitiu. Ou seja porque ele não usou as ferramentas adequadas ou porque ele não utilizou a segurança que a gente pode utilizar. Quais são elas? A sala de espera, que é um fator de controle, pode ser um fator de controle, ou simplesmente o uso de senhas. Tá bem? Mas aqui, basicamente, resumidamente, nós temos a opção de usar um ID pessoal, que é o link da audiência específico da vara. Ponto. Todos os meus despachos que fazem designação de audiência prevêem um único link de audiência. Tá? Ou vocês podem colocar para cada audiência, criar um link específico dentro do Zoom e colocar isso dentro de cada despacho. E cada orientação que vocês passarem, quando forem fazer teste, tem que ver qual é o link que aquela pessoa vai fazer teste, etc, etc. Para que vocês não deixem uma pessoa dentro de um link e outro dentro do outro. Certo? Ok? Claro? Temos alguma dúvida até agora? Eu tenho uma dúvida. Nesse caso, então, de eu ter vários links, eu caio naquele problema de, se eu tenho o mesmo procurador que vai fazer todas as audiências do dia, e eu tenho 5 audiências, eu vou ter que fechar a primeira reunião, abrir a segunda, e ele vai ter que entrar novamente, é isso? Exatamente, sim, é isso mesmo. Tem alguma pergunta nas nossas... Armando tem. Sim, por gentileza. A 17ª Vara de Porto Alegre está perguntando, né, como criar o ID personalizado. Eu vi aqui na tua apresentação que você dá esse caminho, né? Mas se você puder detalhar, graças. Certo. Uhum. Vamos lá. Esse tutorial, aliás, muito bom o trabalho do pessoal da TI do Paraná, viu? Aqueles tutoriais ali estão muito interessantes, são bem completos, assim, para uma visão, assim, até para além do básico, aqueles tutoriais. Tá? E tem como configurar ali facilmente. Eu vou dar uma pincelada nas telas seguintes sobre isso. Inclusive, em relação ao ID pessoal, porque aqui, ó, se vocês olharem no ID de vocês verão que aqui tem um número, certo? É uma numeração. Onde está escrito Santa Cruz do Sul é uma numeração. Tá? No meu caso, inclusive, eu alterei essa numeração para o número de atendimento da unidade, 513717. 7915, tá? Esse é o número, esse é o ID da minha unidade. Não é recomendável que se altere o ID que está lá no sistema, tá? Que o sistema gerou. Mas, se vocês não tiverem nenhum conflito de ID, tranquilo, tá? Não é recomendável, mas se vocês quiserem alterar, alterem. Mas, além disso, de poder alterar esse ID, vocês podem colocar uma personalização, que foi o que eu fiz aqui, tá? Ao invés de aparecer aquele número, eu ponho uma personalização para que fique um link para indicar que é da Santa Cruz do Sul, primeira vara federal. Tá? E tudo isso está explicadinho aqui. Se vocês clicarem nesse link, se vocês seguirem esses passos que constam aqui da apresentação, assim, não se preocupem com essa apresentação, ela vai ser disponibilizada para vocês junto com outro material que eu estou preparando. Tá? Toda essa apresentação ela já está separada, eu vou liberar para vocês em breve. Presente. Eu fui na página inicial e é bem simples, né? Eu nunca tinha me apercebido disso, né? Mas está no ID pessoal de reunião, tem o ícone editar. Então, isso. Ele é autoexplicativo, né? Isso. É muito simples, não tem maiores dificuldades. Vai ter uma setinha para baixo que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Então, assim, ó, já que aprendemos algumas coisas sobre ID e já aprendemos algumas coisas sobre as reuniões, como fazer o agendamento ou como fazer a abertura direto da sala, certo? Então aqui, essa é a tela inicial que vocês estão usando em regra para fazer o agendamento. Então eu quero fazer o agendamento, o juiz designou uma audiência no processo Y, tá? Eu vou abrir o Zoom no botão agendar, que é aquela tela lá do início, lá que eu disse, do aplicativo, tá? Não lá do web, do programa que vocês instalaram no computador de vocês. Vocês vão clicar em agendar. Aqui no tópico, aquilo que eu disse, o nome da pasta de gravação vai atender esse tópico, o nome que vocês aplicarem aqui nesse tópico.
Então aqui eu vou colocar o número do processo, tá? Designado lá no EPROC, vou fazer o agendamento, certo? Clico no agendar na tela inicial, ele vai me abrir essa tela. Aqui eu vou colocar o número do processo, provavelmente eu posso colocar aqui o início da audiência, escolher o dia, a hora, a duração, certo? O Zoom ele não faz esse controle. Se vocês colocarem três reuniões sobrepostas, ele não vai dar muito, não vai fazer essa crítica, tá? Em princípio, tá? E aqui, ó, vocês podem fazer um agendamento usando gerar o ID automaticamente, que é aquele endereço grande que altera para cada reunião, certo? Ou vocês podem marcar o ID pessoal da reunião, que é aquele da unidade de vocês. Certo? Claro isso? Sim. Bem, vocês podem usar ainda a segurança de senha ou a segurança de sala de espera, tá? Eu prefiro não usar a segurança de senha. Quem achar relevante, use, tá? Eu prefiro usar a sala de espera. Eu controlo quem entra, certo? Do que deixar para as pessoas... Assim, ó, o que eu acho que nós temos que ter em mente, tá? As pessoas, o nosso público, nem sempre é tão esclarecido em termos de informática. Então, no momento que eu coloco para eles que eles têm que digitar um ID específico e tal, colocar uma senha, etc., etc., tu aumenta para eles essa dificuldade. Então, quanto mais fácil for esse acesso para eles, melhor. É assim que eu acho que nós temos que pensar. Então, o controle do ingresso na minha sala de reunião vai ser por sala de espera. Tá? Eu permito que as pessoas entrem ou não. Tá? Então, eu prefiro usar o sala de espera. Aqui vocês podem definir para aquela reunião se o vídeo do anfitrião vai iniciar desligado ou ligado e do participante se vai entrar desligado ou ligado. O áudio, se vai ser telefone, áudio de computador, telefone ou áudio de computador. Qual que é a diferença disso aqui, gente? Deem prioridade, tá? O vídeo, se vocês querem que entre ligado ou desligado, se o participante tem que entrar ligado ou desligado, isso é uma questão que vocês podem definir. Certo? Podem escolher por vocês. Mas, em termos de áudio, certo? Eu recomendo que vocês marquem essa opção de áudio do computador. Por quê? O Zoom permite que alguém entre para fazer uma reunião pelo telefone. Tá? Então, a pessoa liga para um telefone e ele vai continuar, vai ficar ouvindo e interagindo na reunião por meio de voz. Certo? Quando eu disponibilizo a opção telefone e áudio de computador, no aplicativo de quem está entrando no meu link, ele vai fazer essa pergunta. E aí, muitas vezes, as pessoas clicam no telefone, já que estão falando de um telefone mesmo, né, de um smartphone, e não conseguem, não tem áudio. Tá? Então, assim, para não aparecer essa opção, né, de ter que escolher entre telefone e áudio de computador, vamos marcar a opção áudio de computador. Tá? Porque as pessoas não devem participar das nossas reuniões por meio de telefone, apenas com imagem, enfim, a gente precisa ver as pessoas. Tá? Vocês podem vincular todo o calendário, as agendas de reunião do Zoom, vocês podem agregar a agenda do Google, tá? Ou um outro calendário que vocês preferirem. Deem uma olhada também nessas opções avançadas aqui. Vocês podem colocar... Oi, Armando? Oi. Só um momentinho. Cortou aqui a sua última explicação a respeito ali do áudio do computador e do telefone. Eu não entendi muito bem. É porque cortou a tua finalização ali. Se a gente marcar áudio do computador, você estava falando que é recomendável que as pessoas participem por áudio do computador. Significa que a pessoa não vai poder participar por telefone celular, é isso? Não, é que a opção telefone é para ligação mesmo. Tá? É ligação. Tu liga para uma central do Zoom e ele joga aquela ligação dentro do sistema para aquela reunião, entendeu? Quando eu estou acessando, pelo smartphone, certo? Pelo aplicativo do smartphone, ele considera que o áudio é do computador, tá? Que tu não vai fazer uma chamada, entendeu? Essa é a diferença. Tá. Entendi. Tá, então não vai ter problema nenhum do áudio do computador, então, com relação ao celular, que na verdade muitas testemunhas vão se utilizar disso, né? Perfeito, sim. Perfeito, tá. Boa intervenção. Obrigada.
Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal, até aqui? Por favor, não se constranjam, porque senão vai ficar um monólogo chato. Armando, tem uma pergunta aqui da Márcia Pickler. Ela pergunta se já houve, se há impedimento de ter 2 reuniões ao mesmo tempo, se o único óbice seria somente a gravação. Nós, da turma recursal, aqui de Curitiba, aconteceu de ter uma sessão de julgamento e uma audiência na mesma data, e o que a diretora Mariana fez foi solicitar uma nova conta do Zoom para realizar os 2 atos, né? Agora, eu não sei, né? Talvez o Wilson, do NTI, ou não sei se você sabe, dizer se é possível fazer 2 reuniões com a mesma conta e só gravar uma, eu desconheço. Assim, ó, respondendo então a pergunta, tá? Sim. Tá? Eu posso ter, nas salas simultâneas, tá? Eu posso ter até 50 salas em andamento, na mesma conta. Tá? É possível fazer a gravação de todas as 50? É possível fazer a gravação de todas as 50. Então, assim, ó, há dificuldade técnica de se operacionalizar isso? Sim, há alguma dificuldade técnica, mas é plenamente possível fazer 3, 4 audiências simultâneas, em salas simultâneas. Então, a ideia do Zoom é que uma conta você faz uma audiência, uma reunião de cada vez. A gente tem um artifício, que é esse que o Armando vai explicar depois, que são o uso de salas simultâneas. Eu vou dar um exemplo que vai ficar claro para vocês. Por exemplo, a sala de conciliações. A sala de conciliações, lá, a Sejuscom, ela abre 10 mesas. E tem uma pessoa que é encarregada de receber todo mundo que vai entrando na reunião, e essa pessoa vai direcionando as pessoas para as salas, para as mesas, vamos dizer, ou para as salas simultâneas, de reunião simultânea, que ela pode. Então, depois você, acredito que você vai explicar na sala simultânea, mas a resposta inicial é que a gente, por praxe, a gente não marque 2 audiências para o mesmo horário. Aí, fazer 2 audiências no mesmo horário exige 2 licenças. O uso de sala simultânea, a gente está usando isso como, no jargão aí técnico, é uma gambiarra, tá? Mas funciona. Isso que o Armando, ele tem um uso bem específico e traz, claro, uma dificuldade de operacionalização, que eu acho que é o que o Armando vai explicar depois. Mas só para deixar claro aí que para todos aí que o uso de reuniões simultâneas, ele não é uma coisa de início possível, mas ela é possibilitada com o uso da sala simultânea, que o Armando explica depois aí, tá ok? Posso só fazer uma colocação em... Vamos. Fazer uma colocação em relação a fazer 2 audiências, porque se for usar a sala simultânea, todas as pessoas, se fosse o caso de ter 2 audiências, todas as pessoas teriam que ser primeiras admitidas na sala principal, para depois parte delas serem transferidas para a sala simultânea, não seria isso? Isso. Né? Isso. Você já teria, porque eu tenho usado para... eu faço audiência em criminal, então os réus vão conversar com os defensores antes. Para isso eu uso as simultâneas, funcionam bem, mas eles chegam, entram na sala, eu direciono e depois eles voltam. Me parece mesmo que para fazer audiência mais de uma audiência não funcionaria tão bem mesmo. Eu vou tratar do assunto um pouco mais adiante. Eu só peço um pouquinho de paciência para vocês, que quando eu tratar dos formatos, a gente pode voltar ao tema, inclusive, das gravações, tá, Márcia? Eu não sei se alguém mais... É que, na verdade, assim, ó, o que aconteceu agora, por exemplo, quando eu entrei na reunião aqui com vocês, é que a gente está fazendo audiência nesse mesmo momento na vara. E aí, quando eu entrei aqui, o meu login estava da segunda vara. E eu, sabendo que eles estão lá fazendo audiência, eu disse, meu Deus, né, vai parar tudo. No início do uso do Zoom, quando a gente fazia as reuniões com login próprio e tal, antes da justiça adquirir e tal, tinha isso, assim, se eu estivesse numa reunião ou com alguma outra questão pessoal e tentasse entrar no celular ou de algum outro dispositivo com o meu login, ele avisava que já tinha uma reunião em curso. Isso não aconteceu agora, por exemplo. Lá na audiência, eu até liguei, né, para quem está secretariando a audiência e perguntei se tinha dado algum aviso, não deu.
e não deu para mim também. Então, a princípio, me pareceu que eu poderia estar aqui na reunião com você, sendo segunda vara federal, e eles lá continuariam com a audiência. Mas, deixa eu fazer uma explicação disso. Tá. Aqui você entrou como convidada, tá? E quando a gente... Quem é o dono dessa reunião aqui, provavelmente seja o Armando. Eu não sei quem que originou ela, deixa eu ver. Sim, fui eu. Então, o Armando não consegue fazer outras reuniões. Você aqui... perfeito. Você está como participante, entendeu? Você não estaria usando uma licença. Mas, claro, se você está... Eu não sei, eu não consigo ver aqui se você está com a conta, se você está logada com a conta da vara. Não estou mais porque eu saí e mudei de login. Passei para o meu login pessoal daí, porque eu fiquei com receio. Quando você vai entrar como participante, você não necessariamente precisa ter licença, tá? Então, você não precisaria usar a conta da vara, porque você pode usar o teu perfil pessoal. Aqui no Paraná, a gente criou conta para todo mundo no Zoom. Não sei se é o mesmo critério que foi feito no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Sim. Justamente para isso. E daí os logins institucionais, eles ganharam as licenças. E esses não conseguem fazer você não consegue usar ele assistindo essa reunião e o pessoal lá fazendo audiência. Aí não vai conseguir mesmo. Eu não vou conseguir, eu mesmo abrir outra reunião, mas participar como convidado eu poderia. Isso, mas eu acho bom o Armando seguir, porque senão ele vai falar sobre essa questão do uso simultâneo ali depois. A Larissa Sbaraini pergunta, eu gostaria de saber se os participantes que estão na sala de espera podem responder uma mensagem do anfitrião. Não, em princípio não, tá, gente? É uma mensagem, é uma comunicação num sentido só. Quem é um anfitrião pode mandar uma mensagem, mas em princípio, que eu conheça, não tem possibilidade de retorno. É por isso que é importante que tenhamos um canal de comunicação, eventualmente WhatsApp, alguma coisa assim, que a gente possa interagir com as pessoas que estão na sala de espera para nos dar alguma informação a respeito, tá? Essa aqui é a configuração para uso, tá, do ID pessoal. Tá? Isso aqui eu vou fazer uma vez só para quem for escolher fazer reunião com uso. Como eu expliquei no tópico anterior, basta escolher ali o ID pessoal, o automático, vai aparecer. Quem quer fazer reuniões instantâneas, tá? Sem necessidade de fazer encerramento, abrir uma nova, o juiz tem que entrar de novo, o procurador tem que entrar de novo, aí eu vou fazer uma reunião com o uso do meu IP pessoal instantânea, tá? Desculpe, posso fazer uma pergunta? Quando a gente marca, então, só com o ID pessoal, um endereço só, agora eu já não sei meio o nome, mas um endereço fixo aqui. A gente faz a gravação, a gente pode gravar, então a gente vai ficar uma gravação só e a gente divide depois, é isso? Não. Na verdade, uma pasta só, tá? É que ele considera aquilo uma grande reunião, tá? Mas eu vou mostrar depois que a gravação eu posso pausá-la ou eu posso dar um stop, pará-la, certo? Se eu paro, vai iniciar a audiência, tá? A primeira testemunha iniciou. Terminou a primeira testemunha, eu vou lá e dou um stop, parei. No momento que eu dou um stop, ele seccionou, ele gerou um arquivo específico para aquela... Entendi. Tá bem. Segunda testemunha. Ele vai colocar dentro de uma pasta única, certo? Então, se eu fiz 3 audiências, todos os arquivos das 3 audiências ficarão dentro de uma mesma pasta, certo? Mas todos os arquivos, não quer dizer que seja não que seja um vídeo só, tá? Se eu faço agendamento, no caso de 3 processos, eu fiz 3 os da segunda audiência ficarão dentro da terceira audiência, dentro da terceira pasta, certo? Obrigada. Eu mexo na configuração do meu ID pessoal, certo? Então eu vou clicar do lado, na tela inicial de novo. Clico do lado nessa setinha, depois eu clico aqui usar o meu endereço, meu ID de reunião pessoal, e aí eu vou configurar o PMI, certo? E aí ele vai aparecer isso aqui, que é muito semelhante. Então, assim, ó, aqui nós temos a configuração da reunião pessoal, certo? Essa aqui é uma configuração, vamos dizer assim, mais definitiva. O número
do telefone da vara, de atendimento da vara, que é 5137-177915, tá? De ID, certo? Porque pode gerar algum conflito, tá? Na segurança, vocês têm a opção de marcar com senha ou sala de espera, que eu mantenho sempre só a sala de espera, aquele mesma configuração de vídeo, aquele mesma situação de áudio, e algumas opções avançadas, inclusive eu posso atribuir já aqui algum anfitrião alternativo, tá? Que é um anfitrião que vai trabalhar com você para ajuste, para auxílio em algumas coisas, para ajudar você a gerenciar alguma sala, tá? Eventualmente depois a gente pode voltar a esse assunto, tá bem? Isso aqui é a configuração do meu ID pessoal, tá? Depois que eu fiz isso, deixa eu só voltar aqui. Ó, essa aqui é a tela que eu me referi anteriormente, certo? Aqui vai ficar empilhado, ficarão empilhados os meus agendamentos. Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Estou vendo. Certo. Aqui ficarão empilhadas as audiências que eu fiz agendamento, tá? Então vai aparecer inclusive o ID da reunião. Esse aqui foi um teste que eu fiz, ó, o ID da reunião. 877712898879, certo? Isso aqui é o ID da reunião, que ele gerou especificamente. Então, assim, ó, aqui ficarão empilhados, portanto, os agendamentos que eu fiz, certo? Se eu vou usar o agendamento. Se eu estou iniciando uma reunião agendada, tá? É do processo 56547, eu vou clicar aqui, iniciar. No momento que eu cliquei aqui, certo? Eu abri a minha reunião. Aí eu vou ter que fazer o controle de sala de espera, quais são as pessoas que receberam esse link, e elas vão poder chegar nesse link para entrar na minha sala de espera. Certo? Ok? Bem, aqui eu vou fazer o início de uma reunião instantânea. Como é que eu faço isso? Basta clicar nesse botão aqui, certo? E eu vou clicar aqui uma vez só no dia, iniciei a reunião, o juiz vai entrar, deu uma reiniciada aqui, vamos ver se melhorou. Posso fazer sala única e ter gravação de cada audiência em separado para juntar no processo respectivo no EPROC? Como eu disse, o que o sistema vai fazer, tá? Se eu uso sala única, aquela sala única, ele vai colocar todos dentro de uma mesma pasta. Não quer dizer que sejam os mesmos, não quer dizer que ele vai fazer um vídeo só, tá? Assim, essa é uma dificuldade que a gente tem que lidar dentro das escolhas que a gente precisa fazer. Se nós vamos escolher a sala instantânea ou se nós vamos fazer agendamento, tá? Então, essa é uma escolha que nós precisamos fazer entre aquilo que nos ajuda mais, tá? Eu ainda prefiro fazer a sala instantânea e vai jogar dentro da mesma pasta ali, sei lá, os 10 vídeos de todas as audiências que a gente fez. Como é que funciona, quais são os tipos de gravações possíveis? Tá? Quais são os tipos de gravação que nós temos? Nós temos a gravação local, certo? E a gravação na nuvem, tá? Se eu estou fazendo uma gravação local, certo? É importante que vocês saibam, primeiro, os arquivos de gravação ficam no computador de casa. Então, se eu estou, por exemplo, numa reunião, como agora, tá? Em que nós temos uma instabilidade de conexão, o sistema ele vai estar gravando a minha tela. Tá? Então, se eu tenho uma dificuldade de conexão, provavelmente isso vai refletir na qualidade dos vídeos que eu tenho, que eu vou gerar, nas gravações que eu vou gerar. Tá bem? Então, assim, ó, qual que é a vantagem? Ele não exige que eu faça um download posterior, eu estou gravando na minha máquina. Tá? A gravação ela vai mostrar a tela visualizada pelo usuário que determina a gravação. Então, se eu atribuir para a Márcia, tá, poderes de gravação, e ela está gravando localmente, vai aparecer a tela da Márcia conforme ela colocou. Se vocês verificarem, nós temos duas opções no canto superior direito, em uma gravação normal, nós temos um botãozinho ali onde a gente pode escolher a visualização da galeria ou do orador, certo? O orador ele destaca quem está com o áudio aberto, tá? Se eu estou vendo a minha reunião com o áudio aberto, com a palavra do orador, dando enfoque para o orador,
assim ficará a minha gravação. Eu estou falando de gravação local, tá? Se eu mudo para galeria, e aí depende de como o juiz de vocês prefere que as coisas sejam gravadas, tá? Vocês podem fazer a escolha entre eu ter os quadradinhos um do lado do outro, onde apareçam todos os advogados, as partes e as testemunhas numa tela só, ou dando enfoque para a pessoa que está se manifestando. Em regra, a testemunha, o juiz, enfim, o advogado vai aparecer em destaque. E a tela que a pessoa que está gravando o local está vendo, ela ficará na gravação. Então, se eu estou fazendo com galeria, vai aparecer galeria. Se eu estou usando a opção do orador, vai aparecer o orador. Onde é que eu altero isso? Num botão superior direito, que vocês vai ter aqui no cantinho superior direito, aqui vai aparecer um botãozinho ali, vocês podem inclusive mexer agora, se vocês quiserem, só para ter uma ideia. Tá? Várias pessoas podem gravar localmente, desde que autorizados. Tá? Vem por default do pessoal da TI que a gravação ela exigirá uma permissão do anfitrião. Tá? O Zoom permite que todo mundo grave, certo? Mas por default da nossa TI, vem marcado ali que para a gravação há necessidade de que o anfitrião autorize. Tá? Então, assim, ó, se vocês optam por fazer uma gravação só local, pelo menos usem uma espécie de um backup. Se tem duas pessoas fazendo audiência, ainda que seja o juiz, que ele grave também, certo? Se vocês estão usando a opção local. O que, de alguma forma, eu não sei se é uma boa, viu, gente? Usem sempre a opção da gravação na nuvem. Ela é mais segura e não fica sujeita às instabilidades da internet, tá? Exceto se todo mundo, né, se quem está com a voz, quem está falando, tem algum problema, tá? Então, assim, eu posso autorizar a gravação para quem eu quiser. Vai ter uma opção, eu vou mostrar lá adiante, tá? Como é que se faz para tu conceder a permissão para gravação, tá? Então, assim, todo mundo pode gravar local? Pode, tá? Alguns detalhezinhos, assim, que a gente percebeu nos testes, né? Quando eu estou gravando local, não aparece o nome dos participantes. Então, esse nomezinho que aparece aí para mim, Primeira Vara Federal Santa Cruz, ou Terceira Vara Federal não aparece, tá? Nas gravações, quando eu faço a gravação local. Tá? Outro detalhe, certo? Na gravação local, se eu estou utilizando as salas simultâneas, como a gravação é da tela da pessoa, então, se eu vou para uma sala simultânea, eu acompanho comigo, eu levo comigo a gravação, tá? Então, ele vai gravar também o que está acontecendo na sala simultânea. Quando eu disse que é possível, em tese, realizar várias audiências simultâneas com gravação, eu estava me referindo a isso. É possível? É. É recomendável? O Jean já disse que não é recomendável. Ele exige um pouco mais de cuidado, um pouco mais de trabalho, existe um pouco mais de conhecimento do sistema, tá? Posso gravar salas simultâneas? Posso, desde que a gravação seja local, ok? A gravação na nuvem, ela é atrelada ao anfitrião. Então, assim, ó, os arquivos ficam na nuvem do Zoom, o Jean me antecipou hoje de manhã que nós não temos limite para gravação, não tem nenhum ônus de vídeo, alguma coisa assim, respondendo à Primeira Vara Federal do Paraná, de Maringá, que nos questiona agora no bate-papo, tá? Não tem nenhum ônus, já está no pacote, tá? E o Jean me antecipou que nós não temos uma limitação de tamanho, de espaço de armazenamento. Então, podemos usar à vontade até o término da licitação, certo? Então, sei lá, o contrato é até 2022. Quando chegar a 31 de dezembro de 2022, é recomendável que nós tenhamos feito todos os downloads de todos os vídeos que nós precisamos para colocar no EPROC, certo? Então, esse é o limite, tá? A desvantagem é que ele exige um download posterior, então depois, quando eu quiser trabalhar esses vídeos, certo? Aquilo que está gravado na nuvem, eu preciso fazer o download para que venha para a minha máquina, eu possa trabalhar e fazer os ajustes, as adequações de tamanho, compressão, etc., o ajuste, renderização, para poder colocar no EPROC, certo? Então, assim, a gravação da nuvem, como é que é?
eu tenho que pré-definir como será essa gravação. Tá? Se é por galeria, se é por orador, independentemente do que o anfitrião esteja vendo. Tá? Então ele segue gravando, inclusive se eu passar o anfitrião agora, se eu substituir o anfitrião, estou saindo da reunião agora, por algum motivo eu passei para a Márcia segue como anfitrião para mim. Ele vai continuar gravando na minha conta, na primeira vara federal de Santa Cruz. Certo? Independentemente de estar o anfitrião momentaneamente com outra pessoa. Tá bem? Ele mostra o nome dos participantes, certo? Nas gravações, pelos testes que eu fiz. E, esse é um detalhe, ele grava apenas a sala principal. Então, complementando a pergunta anterior, se eu quero usar salas simultâneas, eu posso usar salas simultâneas para fazer reunião? Pode. Eu vou poder gravar na nuvem o que acontece nas salas simultâneas? Não. Tá? Alguma dúvida até aqui? Para mim, não. Tomara que todos estejam entendendo, porque eu estou começando a ficar com medo. Tá todo mundo, a Márcia está com uma cara de susto ali, me olhando com uma cara de meu Deus do céu. Será que esse cara está falando a verdade? É bastante coisa, né? Mas eu acho que tá dando para... Eu tô entendendo bem. Tá, que bom. Depois vocês vão ver, eu até coloquei isso na minuta de despacho que eu encaminhei para o magistrado das audiências, que é mais difícil explicar do que realmente fazer as audiências por vídeo. Tá? Então não se assustem, isso é assim mesmo. Bem, de novo naquela telinha, e agora eu vou mostrar, certo? Como é que eu vou configurar uma gravação local. Tá? Lá naquela tela inicial, onde eu escolho as configurações, ou lá dentro do Web Zoom, vocês vão achar uma equivalente a isso, tá? Onde eu vou escolher onde eu vou fazer minha gravação local, certo? Então, assim, ó, armazenar minha gravação em... Escolham aqui, alterem, coloquem um lugar fácil para vocês acharem as gravações de vocês, tá? Pode ser na área de trabalho, pode ser, sei lá, mas que seja um lugar fácil. Não deixe um padrão do Zoom. O Zoom ele vai jogar dentro que vocês nunca mais acham. Certo? Ache um local legal. Gravar um vídeo de áudio separado para cada participante de fala, isso é possível. Otimizar. Isso aqui tudo são opções possíveis, tá? Que eu escolhi, e essa aqui é uma marcação que até a Márcia me perguntou no outro encontro que nós fizemos, sobre adicionar uma marcação de data e hora à gravação. Certo? Aparece na gravação, quando eu escolho essa opção, uma menção à data e hora em que aquele vídeo foi gravado. Quando eu estou usando a sala única, certo? Instantânea, e dentro da minha pasta de gravações vai ficar apenas os vídeos organizados por data, eu sei, pela descrição da própria audiência, pelo horário a qual audiência ela pertence. Certo? Então, assim, esse é um dos fatores de identificação, também pelo vídeo visual ali, a partir da minha agenda, da minha agenda de designações, a minha pauta de audiência, aqui a audiência pertence àquele vídeo, certo? Bem, vejam qual que é melhor para vocês aqui, tá? O meu padrão é esse aqui, certo? Isso é para a gravação local, tá? Gravação local, configuração de gravação local. Tá? A outra opção é gravar na nuvem, que eu também preciso configurar, certo? E aqui dentro do programinha, ele não me permite fazer esses ajustes de gravação na nuvem. Embora tenha um botão aqui, que vocês vão pressionar nesse botão, ele vai jogar vocês para essa página do Zoom Web, certo? E aí vocês têm as opções aqui. Olha, eu até aproveitei e fiz o print dessa tela para que vocês entendam um pouco, tá? Aqui em configurações, vocês vão ver tudo aquilo que está no botãozinho, daquela florzinha, não sei exatamente o que é aquele desenho, daquela florzinha escura, vocês vão encontrar dentro desse botão de configurações aqui, certo? Isso aqui é o Zoom Web, tá? Vocês têm a opção de configurações aqui, vocês têm a opção de configurações aqui.
aqui, certo? Eu tenho as opções de ver as gravações em nuvem e as gravações locais. Essa aqui são as minhas gravações em nuvem, tá? Então, assim, ó, as gravações que eu fiz na minha sala de instantânea, por exemplo, ficarão dentro dessa pasta, onde eu posso vê-las e escolher aquilo que eu quero gravar ou não, tá? Mas assim, continuando só, como é que eu vou configurar a minha tela de nuvem, certo? As minhas gravações em nuvem. Vou clicar aqui ou aqui em configurações, certo? E vou achar a parte das configurações que tratam da gravação em nuvem. E aqui é interessante que vocês percebam o seguinte, ó. Eu posso gravar o microfone ativo, certo? Que é o que a gente está... que é quando eu escolho o orador. Então, se eu marquei isso aqui, é porque eu quero que a minha gravação na nuvem obedeça à regra de gravar quem está com o microfone ativo. Se eu quero que a gravação seja em galeria, o meu juiz prefere que apareça na mesma tela todos os advogados, todas as partes e todos os que estão ali interagindo na audiência numa mesma tela. Eu vou marcar essa opção de baixo, tá? Na nuvem, ele permite que se faça, inclusive, 2 gravações, certo? Uma com o microfone ativo e a outra com a visão da galeria, certo? Então ele vai gerar 2 gravações, uma com as telinhas uma do lado da outra e uma outra gravação com o microfone ativo, certo? Então lá, quando eu vou olhar minhas gravações aqui, quando eu abro aqui essa gravação, por exemplo, aqui em mais, ele vai mostrar 2 tipos de arquivo, certo? Aqueles que eu gravei com galeria e aqueles que eu gravei com orador, certo? Então, entrem nisso aqui e escolham qual é a predileção de vocês. Posso adicionar também a marcação de data e hora à gravação e posso exibir o nome dos participantes na gravação, certo? Engraçado porque existe a possibilidade de colocar o nome lá para aparecer ou para aparecer ou não o nome dos interlocutores, mas na gravação ela não aparece, no local não aparece. Talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada, mas não aparece, tá? E uma coisa que é interessante, talvez até depois eu queria conversar com o Jean a respeito, aliás, eu tenho algumas sugestões depois para o Jean, não sei o quanto ele vai poder nos atender, que é a questão da transcrição do áudio aqui embaixo, tá? Existe esse botão de transcrição do áudio que é muito interessante, pena que só funcione para o inglês, tá? Isso aqui seria de muita utilidade se tivesse também para o português. A gente ia poder utilizar o áudio das pessoas, o sistema ele gera, ele pega, cria tipo uma legenda, né? E ele depois, aqui dentro das gravações, aqui dentro, ele joga os arquivos de vídeo e o arquivo de texto, tá? É tipo ele gera tipo um arquivo de legenda mesmo, é um VTT que ele gera. Mas fica ali toda a transcrição daquilo que foi dito. Que seria assim, muito importante para a gente que usa a transcrição para colocar dentro da sentença, o que disse a testemunha, etc, etc. Depois eu tenho que ver com o Jean se ele não consegue dar uma pressionada no Zoom lá para eles nos darem essa ferramenta também em português. Tá? Mais adiante. A sala de espera. Gente, como é que nós estamos de tempo? Opa! Alô? Sala de espera, certo? Vamos tratar de sala de espera. Alguma dúvida até aqui? Também não. Tudo certo também. Desculpa perguntar fora do tempo, mas teve algo que não entendi. Se eu optar por fazer a audiência pela reunião instantânea, que gera um link único, como ou quando o advogado e as partes terão acesso a esse link? Colega da Blumenau Civil, primeira vara, tá? Não tem... o link é o fixo da vara, certo? Inclusive, eu coloquei esse link na própria decisão que intima as partes. E ele consta também do próprio portal da Justiça, tá? Eu já estou disponibilizando lá onde aparece a nossa agenda de audiências, ele já está aparecendo lá também, tá? Então eles terão acesso a esse link do mesmo modo que terão acesso para o link das... Assim, ó, o link, ele existe, ele só não é o link específico daquele encontro, certo?
Não, não é gerado na hora da reunião, não. Não é gerado na hora da reunião, é um link fixo, tá? É como se eu entrasse sempre na mesma sala, certo? É como não? É entrando sempre na mesma sala, tá? Não sei se já comentaste, esse material que estás nos mostrando nos será disponibilizado? Sim. Pergunta a terceira vara federal de Novo Hamburgo. Sim. Será disponibilizado, sim. Inclusive, a gente pode ir ampliando ele, conversando mais a respeito. Tá? Então, assim, ó, vamos lá. Sala de espera agora. Nós temos a sala de espera nada mais é do que a antessala mesmo, que nós tínhamos presencialmente e fisicamente lá no juízo, no prédio, no foro. Tá? Então, façam uso dela. As pessoas como confirmamos que não está ativa a opção de intimação ou designação das audiências? Esse é o padrão. Dá uma revisada lá no web, certo? No Zoom Web que vai aparecer essa opção. Dá um Ctrl F ali que aparece essa opção onde está desmarcado. Mas o padrão é que ela não permita a gravação. É provável, certo? Vai aparecer o botãozinho de gravar para todos vocês, inclusive agora. Se vocês pressionarem aí, vai dizer assim, peça ao anfitrião que libere a gravação para vocês. Deve aparecer alguma coisa assim, tá bem? Bem, vamos lá. Voltando então à sala de espera, depois eu continuo com as perguntas que virem. Quem está na sala de espera não ouve e também não vê a reunião, tá? Eles ficarão num limbo ali, certo? Vocês devem ter notado, eu inclusive dei uma customizada ali na minha, para dizer que se trata, porque as pessoas chegam e não sabem se estão no lugar certo, né? Se for usar o padrão do Zoom. É uma sala escura, tem a guarda, um anfitrião, não sei o quê. É algo bem genérico. Então eu tentei dar ali uma customizada, não é grande coisa, mas pelo menos as pessoas já entendem um pouco de que aquilo é... estão no lugar certo, pelo menos. Ou pelo menos eu quero passar essa informação de que elas estão no lugar certo. Tá? É possível mandar mensagem para quem está na sala de espera. Não se tem imagem dessa sala, nem se pode gravá-la. Tá? Ela pode ser habilitada tanto antes, lá quando eu estou fazendo o agendamento, como eu já mostrei, como depois, no curso da audiência, no botão segurança. Tá? Então vocês podem habilitar essa sala também ali. O anfitrião pode admitir o ingresso na sala principal do participante que aguarda na sala de espera ou colocá-lo de volta naquele ambiente, certo? É um fluxo que pode, vocês depois, não é que quem entrou não pode mais sair, não, certo? Eu posso mandar ele de volta para qualquer lugar, certo? Inclusive eu posso excluir ele da reunião, tá? A propósito, uma das marcações que tem ali por padrão, que está vindo por padrão, é de que a pessoa que foi removida da sala, ela não consegue retornar, certo? Então, dependendo de como vocês façam isso, dependendo do momento, quando vocês excluírem alguém, essa pessoa, se tiver que voltar, ela não vai conseguir, tá? Então, dê uma olhada se isso é conveniente para vocês e, quem sabe, alterem lá no Zoom Web, tá? E é possível customizar a sala de espera de vocês. Coloquei aqui o caminho, certo? Armando, presente. Só uma coisa, como assim não vai conseguir? Ela vai ter que entrar no link de novo, né? Ela vai entrar, participar. Ele diz, não. Se ele tiver marcado, não deixa mais. Se ele tiver marcado a opção de quem foi removido não pode voltar para a sala, ele te diz assim, o anfitrião te removeu dessa sala, você não pode mais ingressar nela. Nem na sala de espera. Mas tem uma marcação, não é simplesmente eu remover ao invés de só mandar para a sala e tipo tirar ele da audiência, né? Tem que estar alguma marcação dizendo que não é mais para voltar nas configurações. É isso? Não, o padrão hoje é que ele não pode mais voltar, certo? Então, se vocês querem permitir que alguma pessoa volte para a sala, tem que ir lá e desmarcar esse padrão. Ou não remover, certo? Só que, eventualmente, vocês vão precisar remover alguém, certo? E aí vocês vão ter a situação de que, eventualmente, alguém inconveniente na sala, alguém que entre se passando por outra pessoa e coloque lá o funk pancadão lá que aconteceu no TST, aquela pessoa precisa ser removida da sala. E se vocês... E aí, o ideal para esse caso é que ele não possa mesmo voltar, certo? Mas isso é exceção, me parece. Tá? Sim, muito mais é mais possível acontecer que ao invés de eu mandar para a sala de volta, eu remova, né? Por erro meu. E aí ele não vai mais conseguir voltar.
E de toda forma, se essa pessoa do funk pancadão estiver na sala de espera, e se eu não admiti-la em tese, ela não vai entrar também. Isso, Mas depende do BIOS, né, claro? Sim. Armando, eu tenho mais uma dúvida. Sim, vamos lá. Eu consigo falar, eu consigo mandar uma mensagem para quem está na sala de espera, mas ele não consegue me responder, né? Ou ele tem como... Não tem como responder. Eu não tenho como comunicar. Porque o que me deu problema durante a audiência foi de entrar pessoas na sala de espera, quando eu já não esperava mais ninguém, e como a pessoa não põe uma identificação correta no celular, eu não consigo saber quem é. Então, precisei admitir na sala para descobrir quem era e mandar embora novamente. Sei. Tá. O que eu fiz depois para resolver foi informar o número de WhatsApp dela e pedir para entrar em contato, que deu certo. Mas tá, só para tirar essa dúvida. Certo, perfeito. As salas simultâneas, tá? Que foi aquilo que nós conversamos antes. Ela permite a divisão em até 50 sessões, tá? A ativação ocorre na barra do menu do Zoom, certo? Após a abertura da sala, eu até tenho como pré-definir algumas coisas sobre sala de simultâneas, tá? Mas a regra, o que é usual, o básico, é que a gente ative as salas simultâneas a partir da audiência aberta, certo? Eu até posso criar lá dentro dos modelos de reunião, posso criar, enfim, certo? Mas o nosso feijão com arroz é que a gente abra as salas simultâneas depois de iniciada a nossa reunião, ok? Não podem ser gravados registros que vão para a nuvem, certo? Apenas a gravação local, aquilo que nós já conversamos. O anfitrião pode renomear, recriar e encerrar as salas simultâneas. O encerramento é sempre do conjunto de salas simultâneas, nunca individualmente. Isso, para mim, é um grande problema, certo? Eu não consigo encerrar uma sala específica. Se eu tiver 5 salas simultâneas abertas, eu não consigo ir lá e encerrar a sala número 4, certo? Se fosse possível, eu diria assim, ó, aquelas reuniões ali de fazer 5 audiências em salas separadas, eu não teria problema nenhum de fazer, mesmo com o Jean dizendo que eu não posso, certo? Mas eu entendi, Jean, estou só brincando contigo, eu entendi o que tu quis dizer, tá? O seu uso pode ser perfeito para a conversa reservada da parte com o seu procurador, como alguém já disse que faz, certo? E eu posso trocar ou mover as pessoas, os participantes das salas simultâneas, tá? Ou silenciá-los, tá? Ele tem algumas limitações, tá? As salas simultâneas, elas são muito limitadas. As salas simultâneas foi pensar. A gente tem que enxergar o Zoom como alguma coisa que não foi feita para fazer audiências, certo? Então a gente está dando uma ajustada e eventualmente a gente vai precisar fazer algumas gambiarras para que as coisas funcionem melhor e atendam aos nossos objetivos. Tem alguém querendo entrar na nossa sala com o nome de teste. Será que eu deixo ele entrar ou não? Eu acho que não, né? Se a pessoa quer entrar, ele tem que dizer o nome que ele quer entrar, né? Inclusive, no grupo você indicou, né? Sim. Então, assim, ó... deixa eu entrar aí para ver. Se for um funk pancadão, eu vou mandar para ti, hein? Adiante, então. Tá? Como é que eu crio uma sala simultânea? No botão de vocês, no menu inferior de vocês, terá a opção de sala simultânea, certo? Aqui eu tenho a opção de criar quantas salas eu quiser, limitadas a 50, tá? Mas assim, essas salas podem ser muito úteis, já vou antecipar alguma matéria. Essas salas podem ser muito úteis para essa situação narrada pela colega de que um advogado queira falar reservadamente com a parte. Como é que eu faço isso? Salas simultâneas. Vou criar uma sala simultânea apenas, atribuir manualmente, certo? Criar aqui, e ele vai me dar essas opções aqui, tá? É importante que vocês façam essa configuração, tá? De permitir que os participantes retornem à sessão principal a qualquer momento. Certo? Ok? E que eles sejam movidos automaticamente. Aquilo que eu disse de nós termos... de termos nós o controle da situação.
e não passar para as pessoas a responsabilidade de ficar clicando aqui ou ali para acompanhar as audiências. Então, deixem essas duas opções marcadinhas aqui, certo? E aí depois vocês atribuam aqui, ó, eu criei uma sala à parte advogado, tá? Que eu renomeei. Ela começa com sala 1, sala 2, sala 3, tá? Criei duas salas, uma sala à parte versus advogados, onde o advogado possa interagir com a parte, renomeei ela. E aí eu vou aqui, clico em atribuir, e aí eu vou escolher o advogado e a parte, o constituinte dele, né, que queira falar reservadamente. Essa conversa nós não temos acesso, tá? O Zoom não vai permitir acesso a gente, a não ser que, e depois de marcar aqui quais são o advogado e a parte, eu vou aqui e clico em abrir todas as salas, certo? Então ele vai me aparecer assim, ó. A sala à parte vai aparecer aqui embaixo quando eu clicar quem é que está participando dessa sala à parte e as pessoas que estão desatribuídas. Desatribuídas quer dizer, estão lá na sala principal. Certo? E as testemunhas que eventualmente, olha, tem gente fazendo de tudo já no Zoom, certo? Eu sei que o Jean tá com um certo receio, mas o pessoal já está explorando bastante o Zoom. Certo? Tem gente que já está colocando as testemunhas esperando, ao invés de manter as testemunhas esperando na sala de espera, né, aquelas que aguardam o depoimento, estão garantindo a incomunicabilidade por meio das salas simultâneas. Tá? Então eu clico na opção, eu permito que elas entrem na sala principal e eu jogo essas pessoas, essas testemunhas para essa sala específica simultânea de testemunhas. Tá bem? Mas chegamos lá com mais vagar, com mais cuidado. Tá? Vamos chegar nessas opções. A Cláudia da 17ª Vara diz, essa pergunta da Larissa é importante. Como confirmamos que não está ativada a opção de gravação pelos participantes? Tá? Na verdade, eu já respondi essa pergunta, tá? Eu confirmo isso checando as minhas configurações lá no Zoom da web. Tá? Só dei um Ctrl F ali que vai aparecer gravação e ele tem uma opção ali de quem é que pode gravar, certo? O que precisa autorização, o comando é mais ou menos esse. Tem que marcar ali, está marcado de que precisa autorização do anfitrião para poder gravar, tá? Bem, vamos lá agora. Alguma dúvida até aqui? Amanda, eu podia só tirar uma dúvida que não tem a ver com esse último assunto, mas... Vamos. Quando eu agendo uma audiência, uma reunião pelo Zoom, eu copio o link, né? Eu tenho aquela opção copiar link, né? Copia aquele texto inteiro. Certo. Mas tem aquela parte certo. Que no material tá circuladinho ali, que é a... Só deixa eu acessar aqui. É um material que está... Agora ele me sumiu aqui, mas... Pode falar que eu lembro. Entrar na reunião, HTTPS, e tem esse link. ID da reunião, senha da reunião. Certo. Esse HTTPS, zoom.us, todo aquele link, esse é o que eu posso colocar no despacho, né? Certo, exatamente. Esse link, não posso mudar o nome, né? O que pode ser mudado é o ID da reunião, é isso? Não, assim, ó, tu pode fazer as duas coisas, certo? O que eu não, assim, ó, não é recomendável, o pessoal da TI, o Jean colocou inclusive isso no manual, não é recomendável mudar o ID, certo? Porque ele pode gerar, alguém já está usando aquele ID, tá? Então não é recomendável usar. Se você quiser tentar mudar e tal, até conversa com o pessoal da TI a respeito, para colocar um número mais fácil de memorizar, etc., pode tentar, certo? Mas você pode, como eu fiz, fazer uma customização do teu link, que é aquilo que consta lá na minha tela anterior ali. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, certo? Deixa eu achar ela aqui. Aqui, ó. Que aí eu customizo... Ah, não, aquela sala de espera. Cadê? Deixa eu achar aqui. Já mostro. Aqui, ó. Que é como personalizar o link, certo? Que eu coloquei, no meu caso, eu coloquei o nome da vara. Como vocês não podem começar por um numeral, então eu coloquei o nome da cidade e no final, primeira vara, referência à vara. Tá? Aqui tem o caminho de personalização do link.
Esse link vocês podem colocar lá dentro do despacho de vocês, sem problema algum, tá? Tá, obrigada. Mais alguma dúvida? Bem, vamos lá. Formatos possíveis de audiência, tá? Eu fiz uma ilustraçãozinha para ficar um pouco mais fácil de compreender. Nós temos esse formato básico, que é o que todo mundo já está utilizando, eu suponho, pelo menos a grande maioria, que é o pessoal chega na sala de espera, é admitido na sala principal, e aqui a gente faz o controle, devolve para a sala de espera, devolve para a sala principal, pede que aguardem um pouco mais, faz uma prévia de uma identificação para saber quem que é, anota como é que é o nome do usuário dele, etc, etc. Certo? Esse aqui é o formato básico. Tá? Vejam, eu coloquei aqui um bonequinho com o símbolo da justiça para dizer que esse cara aqui é um anfitrião. Tá? Ele pode ser o anfitrião que vai secretariar a audiência, ele pode ser o juiz, que tem alguns juízes que gostam dessa coisa, né, de informática, etc. Ou, enfim, pode ser uma terceira pessoa, o técnico de informática, etc, etc. Pode ser qualquer outra pessoa, certo? Essa aqui é uma sala de testemunhas já um pouco mais requintada. É uma básica, mas com algumas nuances, né? Que é uma sala simultânea, certo? Para colocar as testemunhas, então eu faço a admissão de todo mundo aqui. Chegou, isso aqui é um mundo perfeito, né? Chegaram todas as pessoas no mesmo horário, elas entraram na sala principal, desloquei as testemunhas para uma sala simultânea, e essa aqui eu crio, se for necessário, que é aquela sala para o advogado quando quer conversar com o constituinte dele, uma parte, certo? Essa é uma configuração possível também, tá? Nós temos uma segunda... Opa, isso aqui é igual a essa? Ah, sim. O que mudou aqui? Nessa aqui, a primeira que eu tinha mostrado, as testemunhas estão sozinhas numa sala simultânea. Então, assim, vocês podem admitir e dizer assim, olha, vocês não podem conversar entre si, né? Coloca os dois na sala de testemunhas e eles ficam sem áudio ali, tá? Essa é uma forma possível. Uma outra forma possível, e essa aqui já é mais usual até, tem juízes, especialmente de varas criminais, que estão utilizando estão vendo aqui um bonequinho com o símbolo da justiça, um servidor aqui dentro para garantir, entre aspas, né, porque a gente sabe que essa garantia de incomunicabilidade das testemunhas é bastante, né, duvidosa, mesmo presencialmente é bastante duvidosa essa incomunicabilidade, mas ela é possível. Vejam, eu teria que ter um servidor dentro da sala principal para gerenciar as coisas por aqui, eventualmente fazer a ata de audiência, etc. E alguém aqui fora que seria o equivalente ao oficial de justiça que fica, inclusive poderia, em tese, ser um oficial de justiça, que fica gerenciando o pregão do lado de fora da audiência. Certo? A Márcia colocou, mas elas vão conversar. Sim, elas podem conversar. Mas um amarrado na audiência deixa elas na sala de espera para sempre. Também é uma possibilidade. Tá? Essa aqui já é uma sala de audiência um pouco mais elaborada. Tá? O que aconteceu aqui? Que alguns colegas pensam em fazer ou já estão fazendo. Eu mantenho um anfitrião aqui do lado de fora, na sala principal, e alguém aqui dentro para... E esse cara aqui vai mandar para a sala simultânea. Então, a reunião mesmo, a audiência mesmo, está acontecendo nessa sala simultânea, que pode ser com gravação local do magistrado e de algum servidor que esteja com ele, sem problema algum, certo? E nós temos numa segunda sala simultânea um advogado com o seu constituinte, se for necessário, e as testemunhas e o colega fica aqui, o anfitrião, o outro anfitrião fica aqui na sala principal. Tá? Mais uma possibilidade. As pessoas vão chegando na minha sala, eu tenho 10 audiências, ou o caso das conciliatórias, tá? Que alguém falou das conciliatórias. Eu coloco um anfitrião aqui na sala principal e vou distribuindo quem vai chegando nas salas simultâneas. Então, eu deixo aqui o pessoal
é um conciliador aqui e o advogado da Caixa na sala simultânea 1, um outro conciliador e outro advogado da Caixa na sala 2, e aí essa pessoa que está aqui na sala principal vai só distribuindo conforme vão chegando, tá? E essa pessoa que está aqui dentro vai retirando essas pessoas das salas ao término de cada reunião, tá bem? Ou simplesmente assim, ó, vocês podem nessa aqui, vamos supor o seguinte, eu estou realizando uma audiência agora que atrasou, né? E o pessoal está chegando. E eu posso, o anfitrião que está aqui do lado de fora já pode direcionar para uma outra sala de reunião, sala 2. Quando eu terminei a sala 1, eu retiro daqui, o juiz sai daqui, o assessor sai dessa sala e passa simplesmente, só migra para a sala 2. Lembram que a gente pode fazer essa troca de sala, né? A gente pode trocar os participantes de sala ou mover os participantes de sala e estaria resolvida também essa possibilidade. Seria possível utilizar também essa configuração. De novo, como o Jean já bem disse, isso já exige um pouco mais de conhecimento do sistema, mas se é algo que interessa, a gente pode fazer alguns testes, eu posso dar algumas dicas, a gente pode conversar sobre cada um desses modelos, vocês vejam o que é que interessa mais a vocês e a gente troca uma ideia depois. Tá? Alguma dúvida até aqui? Sem falar assim, né, Armando, que para se eu estou numa audiência, por exemplo, está demorando e vai começar outra, eu poderia, né, começar essa outra enquanto não termina a primeira. Para eu passar esse pessoal para a sala simultânea, eu vou ter que admitir eles na sala principal e depois passar para a simultânea, certo? Certo. Então, talvez, assim, nesse transtorno aí, entre eles entrarem e eu estar gravando a primeira audiência, eu não sei se isso ficaria muito bom, porque eles às vezes entram com vídeo, com áudio aberto, essa coisa toda, né? Não sei. O entrar com áudio e vídeo depende de ti. Eu consigo configurar, né? Certo. Tá? Mas tu pode, sim, fazer todos esses ajustes, tá? Isso aqui, todos esses formatos são possíveis. É só uma questão de saber de poder configurar, uhum. Tá? De compreender o sistema e quais são as funcionalidades. Uhum. Tá bem? O anfitrião. Quem é a pessoa do anfitrião? Tá? Eu vou fazer aqui uma breve... Eu não sei como é que nós estamos de tempo, que horas são? 15h42. 15h42. Nós estamos chegando no nosso teto de 2 horas, tá? Vamos tentar encerrar aqui para a gente partir para alguns testes para quem quiser. Mas assim, quem é a pessoa do anfitrião, certo? A resolução 329 de 2020 do CNJ é a que trata das reuniões, das videoaudiências para a pandemia, certo? Então ela traz várias regras. É a resolução mais importante das reuniões, das teleaudiências do momento, tá? Então deem uma lidinha nessa resolução. Tem sempre algumas contradições entre o que se deve atender, se a resolução do CNJ ou se o texto da lei. Na dúvida, eu deixo para vocês escolherem, tá? Mas porque em alguns casos, inclusive em relação à gravação, certo? Que vocês perguntaram, mas pode gravar ou não pode gravar? Assim, ó, essa resolução do CNJ prevê expressamente que não se pode gravar, salvo com permissão do juízo, tá? Mas o Código de Processo Civil prevê expressamente que a parte possa gravar as reuniões. Aí eu fiz uma proposta de despacho dessa, levei um pito do juiz lembrando do Código de Processo Civil. Achei bem legal. Então, assim, é aquela coisa de qual santo a gente precisa atender, né? O problema de ter 2 senhores. Bem, então, assim, quem que é a figura do anfitrião, certo? Segundo essa resolução do CNJ, deverá haver nas audiências a figura do responsável, do moderador, organizador, que pode desabilitar o microfone de qualquer participante por tempo indeterminado, por um período de tempo, iniciar e interromper reuniões, etc, etc. E aqui eu reforço aquilo que eu disse no início, tá? Vocês têm o controle da reunião, tá? Tem alguém com um som muito alto, um cachorro latindo, não sei o quê. Tira o áudio dele.
Se ele não está interagindo naquele momento na reunião, tira o áudio dele, né? Isso vocês podem, inclusive, ajustar, porque tem juízes que são mais formalistas que vão querer eles mesmos terem esse controle, porque seria, né, tecnicamente seria o poder de polícia da audiência que cabe ao juiz. Só que, digamos assim, em termos ferramentais do sistema, isso está com o anfitrião. Vocês podem, inclusive, dar para o juiz essa possibilidade, certo? Vocês podem passar para o juiz a credencial de anfitrião, de co-anfitrião, tá? Aliás, essa é uma segunda reclamação que eu ia fazer para o Jean, que eu vou fazer no futuro, que é para ele possibilitar a existência do co-anfitrião, que por default do sistema hoje, ela não permite que a gente atribua um co-anfitrião, certo? Pelo menos no Rio Grande do Sul está marcado assim, eu não sei se para as outras seccionais está diferente, tá? Mas é possível o co-anfitrião e é muito importante que nós tenhamos essa ferramenta do co-anfitrião, que a gente pode dividir com outro colega que vai fazer reunião com a gente, etc, etc. Tá? Então, assim, o anfitrião pode retirar o áudio, pode cortar o vídeo, pode colocar em sala de espera, pode remover participante da videoaudiência, permite que outra pessoa realize a gravação, estabelece os co-anfitriões e bloqueia a reunião, certo? Vamos adiante. Como é que eu faço esses controles? Tá? Os controles do anfitrião estão basicamente no botão participantes. Tá? Tudo, a chave do cofre de vocês é o botão participantes. Tá? No botão participantes vocês vão ver, ó, eu fiz esse print aqui, ó, isso aqui é a minha sala de espera. Eu posso admitir quem está na sala de espera ou eu posso modificar o perfil de cada um desses que estão na reunião já. Certo? Aqui eu posso desativar o som de todo mundo, eu posso dizer que todo mundo tem que ficar sem som, eu posso dizer que todo mundo pode chegar gritando, eu posso fazer qualquer coisa nesse botão participantes, tá? Ó, no momento que eu clico aqui em mais desse usuário específico, eu posso tornar ele anfitrião, e aqui eu perco a qualidade de anfitrião, eu posso tornar ele co-anfitrião, e aqui nós dividimos os poderes, eu posso aqui permitir a gravação, certo? Que é aquela hipótese lá que a gente mencionou de possibilitar o colega que está acompanhando também a gravação, a audiência ou o magistrado de gravar a reunião. É aqui que eu autorizo ele a gravar a reunião, certo? É aqui que eu posso remover ele de uma vez da reunião ou eu posso colocá-lo na sala de espera, tá? Então, entrou uma testemunha, já vi que ele é uma testemunha que não vai ser ouvido agora. Meu senhor, o senhor aguarde um minuto, nós já ficou aqui o seu registro de que o senhor entrou e, posteriormente, o senhor, vou lhe colocar na sala de espera e daqui a pouco mais eu lhe chamo novamente, certo? Vou colocá-lo de novo na sala de espera, tá? Aqui um ajuste do EPROC, certo? Que eu já, inclusive, já dei essa dica e eu imagino que muitos de vocês já estejam utilizando, que é a criação de uma nova sala, que é uma sala virtual dentro do EPROC, certo? Vocês têm a sala de vocês lá dentro do EPROC, que é a sala de audiências da primeira vara D, da segunda vara D, tal e tal, que vocês vão dizer quantas pessoas cabem, se tem acesso de participantes, etc. Eu sugeriria que vocês criassem também uma sala virtual, tá? Para que ficasse identificado no sistema que aquela é uma sala virtual da unidade, onde serão realizadas as audiências virtuais, tá bem? Então, depois que eu criei a sala virtual, eu posso fazer a escolha, né, aqui na sala, quando eu estiver fazendo a designação de audiências no EPROC, eu posso fazer a escolha da sala aqui, e aqui na descrição eu vou colocar o meu link desta reunião, que pode ser o link específico daquela reunião, se vocês fizerem pelo ID automático, ou pode ser o ID geral, único, pessoal da própria unidade, certo? Essa informação que vocês colocam aqui, ela repercute lá no portal de audiências da unidade de vocês, tá bem? Pessoal, eu não sei se ficou alguma dúvida, eu quero interromper aqui o compartilhamento de tela, quero conversar com vocês um pouco sobre as experiências, alguma dúvida até aqui. Mas assim, ó, eu estou compilando ali o que seriam efetivamente algumas dicas, tá? Então eu coloquei ali dicas de configuração
né? Que vocês façam o ajuste do EPROC, essa criação de sala, depois vocês revisem as configurações do Zoom, tá? Definindo especialmente qual é o modo de gravação que vocês vão querer usar, se é modo de gravação local ou na nuvem, o uso do ID pessoal ou automático, se vocês querem fazer os agendamentos ou reuniões instantâneas, certo? Reúnam-se com os gestores da unidade, com os diretores ou eventualmente com os magistrados para definir o formato de audiência que cada um deles vai querer adotar, certo? Se serão salas de simultâneas com sala de espera, etc, etc. Os atos preparatórios, vejam os modelos de despachos de quem já está trabalhando com isso, tá? Porque essa experiência de quem está lidando já, se vocês não lidaram, não fizeram nenhuma audiência, ela é fundamental, tá? As primeiras audiências que vocês forem marcar com esse formato novo, pensem num período de tempo maior. Façam com espaçamento de tempo maior, preocupem-se com isso. Não queiram fazer nada muito às pressas, porque tende a dar problema, certo? Então, pelo menos assim, as 2 rodadas de reuniões, para quem ainda não fez, façam com um pouco mais de tempo, façam com um pouco mais devagar, para que vocês compreendam melhor a funcionalidade do sistema, certo? E depois que vocês pegarem o feeling da coisa, o know-how, aí vocês tocam mais rapidamente, tá? Dos atos preparatórios, usem os modelos, certo? Disponibilize o link da audiência no próprio processo e no portal, como eu já mencionei para vocês, já expliquei para vocês como é que faz. Coloquem o link no despacho, coloquem também naquele complemento lá da audiência, tá? Para que ele replique no portal, né? Disponibilize o tutorial do uso do Zoom pelas partes, certo? Eu já solicitei aqui para a direção do Foro do Rio Grande do Sul que eles preparassem um tutorial específico para as partes e testemunhas, tá? Eles vão fazer um novo tabulamento, uma nova formatação, uma coisa assim um pouco mais profissionalizada, por assim dizer. A gente está tomando por base o material que foi disponibilizado pela TI do Paraná e também o material da Bárbara, lá de Chapecó. Tá? A gente está tentando unir essas 2 coisas e tentar dar um formato um pouco mais institucional. E depois de feito esse tutorial, a gente vai alocar esse material no portal da Justiça, certo? Para que a gente coloque dentro do link da audiência, além do link da audiência em si, o link também do tutorial. Então, quem quiser acessar o tutorial, basta clicar ali e ter acesso ao link. Não precisar de ficar mandando o tutorial por e-mail, enfim, certo? Pegue todos os possíveis contatos das pessoas, das partes. Certo? O número do WhatsApp é fundamental. Quem está fazendo audiência sabe disso. Tá? Então, assim, veja qual que é o melhor formato. No dia da reunião de testes, tá? Tentem dar para as partes uma certa tranquilidade e deem para elas já uma previsibilidade do que vai acontecer. Porque assim, ó, a rigor, todos nós sabemos como funciona uma audiência. Todo mundo conhece quais são as regras lá do 188, 189 do CPP para audiência criminal. A gente sabe como é que funciona lá o 456, o 458, etc. Da audiência do CPC para as audiências cíveis. Todo mundo sabe o passo a passo. Tá? O que a gente precisa fazer é o encadeamento e o ajuste para que a gente faça isso no meio virtual. Tá? Então, digam para a pessoa, olha... o que nós vamos fazer, só interrompendo, o que nós vamos fazer aqui, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos designando num só ato, eu até coloquei, eu vou disponibilizar o nosso Padlet, eu coloquei no nosso despacho, no nosso modelo de despacho, a data em que vai acontecer a audiência em si e a data em que nós vamos fazer os testes. Tá? Então, todos os testes daquela semana vão ficar num único dia, na segunda-feira, provavelmente início da tarde. Tá? Então, assim, a gente vai fazer um teste, vai juntar todo mundo e vai dizer assim, olha, venham adequadamente vestidos, isso é um ato formal, né? Não venham sem camisa, como já aconteceu em alguns lugares, né? As pessoas estão mais à vontade, o desembargador aquele estava deitado na rede, né? Então, tenham um certo cuidado, porque é um ato formal, é uma audiência que ficará registrada, né? Vá para um lugar com luz, né, silencioso, vejam com ele uma coisa que é fundamental, tenham presente que as pessoas, muitas delas, não terão
plano de dados para ficar esperando por meia hora, 40 minutos, as audiências que as antecedem, certo? Então, se eu tenho uma audiência com 5 pessoas, né, lá no previdenciário, a 5ª pessoa vai ficar pendurada na sala de audiência, pelo menos aí uns, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, né? Essa pessoa tem plano de dados para ficar plugado o tempo inteiro. Conversem sobre isso na reunião de testes, certo? Vejam qual é a situação, tá? Então, assim, porque para esses casos, o recomendável, e é o que o pessoal está fazendo, eu vou te avisar pelo WhatsApp o momento que tu tiver que entrar na sala, que é quando tu será ouvido. Tu fica de prontidão que eu vou te ligar. E aí, quando chega a hora, é a testemunha 5. Bom, paciência. Vai ter como verificar a incomunicabilidade dela? Certo? Isso é uma questão de escolha do juiz e dos envolvidos no processo, né? Mas a gente precisa também enxergar o mundo real, certo? O mundo como ele é. Então, tenham esse cuidado, que são coisas que podem acontecer. Por fim, enfim, tem mais algumas orientações que eu vou colocar aqui nesse material que eu vou divulgar depois, tá? Mas fica ali, é meio que um roteirinho do que vocês precisam fazer, tá? Ou pelo menos um indicativo, né, do que vocês podem ou não fazer. Óbvio que são meros conselhos. Eu vou só incluir aqui no Padlet, tá? E a propósito, hoje eu conversando com um colega ibanês da 15ª Vara aqui de Porto Alegre, e ele me disse que eles vão começar a fazer uma experiência de reuniões pelo WhatsApp, tá? Usando a conexão do WhatsApp. A ideia deles é que haverá uma conexão com o anfitrião, né? Então a testemunha que está pelo WhatsApp fará uma conexão com o anfitrião, no caso alguém da assessoria da vara, e esse vídeo, né, vai ser compartilhado, como nós estamos compartilhando aqui o meu material, eles vão compartilhar a tela da testemunha que está acessando pelo WhatsApp. É alguma coisa experimental, até não sei se alguém mais está fazendo isso já ou não. Armando, não entendi. Oi, Armando. O que é feito? Eles vão fazer ao invés de usar o Zoom com a testemunha, porque eles acham que é mais complicado, eles estão usando com algumas testemunhas o WhatsApp. Então eles fazem a reunião, certo, pelo WhatsApp, e a tela do WhatsApp eles compartilham no Zoom, certo? Como nós estamos agora, como eu estava compartilhando o meu material, a minha apresentação, eles compartilham a tela do WhatsApp. Acho que entendi. O celular pessoal, é isso?